Você sabia que existe um oceano de água salgada escondido sob a superfície gelada de um dos satélites naturais de Júpiter? E que esse oceano pode ter vida? Essa é a fascinante realidade de Europa, um dos satélites naturais mais intrigantes do Sistema Solar. E agora, uma nova pesquisa revelou que o oceano de Europa pode ter a fonte do dióxido de carbono que foi encontrado na superfície do satélite natural. Olá, queridos humanos, sou a Nédia Oliveira, bem-vindos para mais um vídeo. Uma pesquisa usando dados do telescópio espacial James Webb indicou que o dióxido de carbono detectado na superfície do satélite natural de Júpiter, Europa, vem do vasto oceano sob sua crosta gelada, reforçando as esperanças de que a água escondida possa abrigar vida. Os cientistas estão confiantes de que há um enorme oceano de água salgada a quilômetros abaixo da superfície coberta de gelo de Europa, tornando o satélite natural um dos principais candidatos para hospedar vida extraterrestre no Sistema Solar. Mas determinar se esse oceano oculto tem os elementos químicos certos para sustentar a vida tem sido difícil. O dióxido de carbono é um dos principais ingredientes da vida, pois é usado pelas plantas para fazer fotossíntese e pelos animais para respirar, ou seja, é um dos principais blocos de construção da vida e já foi detectado na superfície de Europa. Mas, se ele subiu do oceano abaixo, permanecia uma questão em aberto. Mas como o dióxido de carbono chegou até a superfície de Europa, que é coberta por uma camada de gelo? Visando encontrar uma resposta, duas equipes de pesquisadores lideradas pelos Estados Unidos usaram dados do espectrômetro de infravermelho próximo do James Webb para mapear o dióxido de carbono na superfície de Europa e publicaram seus resultados em dois estudos separados na revista Science. Eles descobriram que o dióxido de carbono mais abundante estava em uma área de 1.800 quilômetros de largura em uma região chamada Tara Regio, que tem um aspecto caótico, com muitas rachaduras e cristas irregulares. Exatamente o que cria o terreno caótico não é bem compreendido. Uma possível explicação para esse terreno caótico é que a água quente do oceano subterrâneo sobe e derrete o gelo da superfície, criando buracos e fissuras. Depois, a água se congela novamente em novas formações. Esse processo pode trazer o dióxido de carbono do oceano para a superfície, junto com o sal, que também foi detectado em Tara Regio. O primeiro estudo usou os dados do James Webb para analisar se o dióxido de carbono poderia ter vindo de outra fonte que não o oceano abaixo, como um meteorito, por exemplo. Porém, os pesquisadores concluíram que o dióxido de carbono provavelmente é derivado do interior do oceano. Mas os pesquisadores não puderam descartar que o carbono tenha subido do interior do planeta como minerais carbonatados, que a radiação poderia ter quebrado para formar dióxido de carbono. O sal também foi detectado em Tara Regio, tornando a área significativamente mais amarela do que o resto das planícies brancas e marcadas de Europa. E os cientistas pensam que ele também pode ter vindo do oceano. Olhando para os mesmos dados do James Webb, o segundo estudo também indicou que o carbono é proveniente do interior de Europa. Os pesquisadores da NASA também esperavam encontrar plumas de água ou gases voláteis saindo da superfície do satélite natural, mas não conseguiram detectar nenhuma. Como vimos, as duas pesquisas indicam que o oceano de Europa tem sal e dióxido de carbono, que são elementos químicos importantes para a vida. Mas será que ele tem outros elementos como oxigênio, nitrogênio e fósforo? E será que ele tem energia suficiente para sustentar organismos vivos?
Essas são perguntas que ainda precisam ser respondidas. E talvez tenhamos as respostas em breve. 2 grandes missões espaciais estão planejadas para explorar Europa e seu oceano. A sonda JUICE da Agência Espacial Europeia, que foi lançada em abril, e a missão Europa Clipper da NASA, que está programada para decolar em outubro de 2024. Essas missões vão estudar a superfície, o interior e o ambiente de Europa e tentar encontrar sinais de vida. Europa é um dos lugares mais promissores para procurar vida fora da Terra, pois tem água líquida, que é essencial para a vida como conhecemos. Mas será que ele tem as condições certas para abrigar vida? E se tiver, como ela seria? Essas são questões que podem mudar a nossa visão do universo e do nosso lugar nele. Espero que tenham gostado do vídeo. Para ajudar o canal, comente, compartilhe, deixe seu like e considere apoiá-lo. Beijos, queridos humanos, e até mais!